professor Olavo de Carvalho desrespeitado pela Globo. É uma falta de respeito, mas que gente hipócrita. Estão todos condenados ao inferno. Rede Globo, vocês estão condenados ao inferno. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. Professor Olavo de Carvalho está sendo desrespeitado pela Globo. É isso mesmo que você ouviu, professor Olavo de Carvalho desrespeitado pela Globo. E junto com o professor Olavo de Carvalho estão os católicos verdadeiros, todos aqueles que são católicos de verdade, sendo desrespeitados também, juntamente com o professor Olavo de Carvalho. Olha só a manchete do jornal O Globo. Olavo de Carvalho é impedido de reencarnar por não apresentar comprovante de vacinação. Tá certo? Vou ler de novo. Olavo de Carvalho é impedido de reencarnar por não apresentar comprovante de vacinação. Então é assim, é ridículo ao extremo, mas também é desrespeitoso ao extremo. Falta de respeito aí com a família, com os amigos, com os admiradores. Mas pasme, o jornal chama isso de humor. Queria saber se fizesse isso com alguém de esquerda que morreu aí, ou parente de alguém que morreu de esquerda, se eles iam achar que era humor. Imagina na época da Marielle, se eles iam ter bom humor e rir. Ah, que legal! Certo? Muito bem, Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, ele é católico. Olha o desrespeito. Justamente por isso ele nunca falou de reencarnação. Ao contrário, ele dizia que ele queria ser perdoado dos seus pecados e ir para o céu lá junto com Jesus. Tem um vídeo dele, inclusive, que nós postamos no canal aí do Telegram, falando exatamente isso. Tem também na TV Nossa Senhora de Fátima. Eu coloquei em vários canais meus por ocasião da morte do professor Olavo de Carvalho. Olha a falta de respeito. Nós estamos nos primeiros 30 dias da morte dele, família enlutada, e essa gente de esquerda, comunistas, não respeitam ninguém. Meus irmãos, quantos católicos hoje acham possível a reencarnação e acham isso uma ideia altamente interessante? Quantos e quantos católicos, entre aspas, da falsa igreja, brincam com a ideia da reencarnação? Mas para nós que somos católicos de verdade, nós sabemos que não existe reencarnação. Simplesmente porque a santa doutrina da igreja, da Santa Igreja de 2000 anos, também as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, tudo isso nos ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira, que não existe reencarnação. Você nasce uma vez só, morre uma vez só. Depois disso você é julgado, vai para o céu, purgatório ou inferno. É isso aí, acabou. Não tem volta. Raras vezes o Senhor permite a alguém que volte à vida para que a pessoa então dê testemunho do que viu, né? Justamente como é o julgamento, do que viu no purgatório, do que viu no inferno, do que viu no céu. Raramente, poucas são as vezes na história da humanidade que nosso Senhor permitiu que isso acontecesse. Não existe reencarnação. Quanto mais um postinho lá no céu para ver se a pessoa tem carteira de vacinação. Daí o absurdo ficou total e assim, realmente 100% absurdo, absoluto. Mais absoluto ainda é dizerem que ele morreu do bichinho. Não é, mentira. Mais uma mentira tentando faturar em cima aí do professor, da morte do professor Olavo de Carvalho. Eu imagino se ele estivesse vivo entre nós aqui, tudo que ele falaria para essa gente, e daí sim a gente pode até dizer que os palavrões seriam justificados.
pelo absurdo que eles estão falando, contra inclusive a fé, a nossa fé, que somos católicos apostólicos romanos, mas contra a fé também do próprio professor Olavo de Carvalho. Tá certo? Olha só, isso não tem nada a ver com a doutrina da Santa Igreja, é totalmente contrário, mas é exatamente o que a Globo está ensinando há décadas. Exatamente isso que eles estão ensinando. Espiritismo, esoterismo, nova era, né? Todas essas coisas que não têm nada a ver com a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nos diz claramente, a vida é uma só, a morte é uma só, e não existe segunda chance, não existe volta. Morreu, simplesmente é julgamento, e daí então é céu, purgatório ou inferno, com muito mais chance de ser purgatório ou inferno para a grande maioria das pessoas. Muito difícil chegar no céu direto. É uma glória assim reservada a grandes santos, a mártires. Mesmo Santa Teresa d'Ávila ainda passou um tempinho no purgatório, uma grande santa, gosto muito dela, não falo para criticar, falo para dizer para nós, para dar exemplo para a verdadeira igreja. Olha aí, se Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, uma pessoa maravilhosa, com dons maravilhosos, espiritualidade dela altíssima, se Santa Teresa d'Ávila ainda passou um tempo no purgatório, o que vai ser de nós? É bom a gente se emendar desde já. Como disse Nossa Senhora de La Salette, vocês não se emendam. Ela falou exatamente assim. É bom a gente se emendar desde já, se converter para ontem, porque o Senhor está voltando e essa gente toda para eles é inferno direto. E não é lá que eu quero ir. Nem muito menos para onde o professor Olavo foi. Aliás, a matéria chega ao absurdo maior ainda de dizer que o calor que nós estávamos sentindo é porque as portas do inferno se abriram para acolher o Olavo de Carvalho. É um absurdo, é uma falta de respeito, mas que gente hipócrita. Justamente eles que estão indo para o inferno e arrastando milhões atrás falam um absurdo desse. Estão todos condenados ao inferno. Rede Globo, vocês estão condenados ao inferno por ensinar esse tipo de abobrinha, esse tipo de besteira nos meios de comunicação do sistema Globo. Por ficar desvirtuando os católicos do Brasil inteiro. E não é só Brasil, né? Portugal, tem país na África que fala em português também. Para onde quer que essas novelas miseráveis vão, eles levam esse lixo junto. Então, se tem onda de calor porque a porta do inferno abriu, foi para vocês. Só para vocês, pode ficar sossegado. Tá certo? Não precisa ficar com ciúme, não.